Olá a todos e bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotaz. Sou professor associado na Universidade de Kyoto. Hoje estou novamente acompanhado do meu compatriota e amigo, Coronel Jacques Ball, ex-coronel do Exército Suíço, oficial de inteligência e desde dezembro de 2025 também uma pessoa não grata, ou melhor, uma pessoa na lista de sanções da União Europeia. Já conversamos com o Jacques antes. Ele já nos deu várias explicações aqui no canal. Ele também participou do canal da NEMA, Dialogue Works. Acho que o seu caso, Jacques, já é bastante conhecido e fico feliz em informar que na Suíça, onde estou visitando neste momento, o seu caso está sendo discutido nos círculos com os quais tenho convivido, tanto à esquerda quanto à direita. O seu caso está tendo um impacto considerável no debate sobre o futuro da Suíça e o futuro da Europa em geral. Stemmingspunktet indebted de Rothmann-Stream. Sim. Bem, antes de tudo, muito obrigado por me convidar novamente. Agradeço por todo o apoio e por tudo que você fez em favor do meu caso. Sei de todos os esforços que você fez nos últimos 2 meses em relação a isso, e estou realmente grato por tudo que fez e também por tudo que provocou e ajudou a fazer para melhorar a minha situação. Mas como você disse corretamente, minha situação é a minha situação, é claro. Ainda assim, ela representa um perigo para outras pessoas também. Quero dizer, meu caso é um precedente, ou um possível precedente, para outros casos no futuro. E acho que muitas pessoas entenderam que estamos lidando com um tipo de punição extrajudicial. E isso é algo que vai contra todas as regras, práticas e até valores que temos na Europa. Quero dizer, a história da democracia na Europa se baseia nessas práticas e princípios do habeas corpus e do Estado de Direito. E quando dizemos Estado de Direito, isso significa que tudo é regido pela lei. Mas aqui no meu caso, temos exatamente o oposto. Há pessoas que governam fora da lei. E isso representa um perigo muito, muito significativo, especialmente porque os europeus, digamos assim, ainda não perceberam esse aspecto. Até agora, as medidas às quais estou sujeito são medidas de política externa. Elas foram concebidas para atingir pessoas fora dos limites da lei europeia, por assim dizer. Pessoas que vivem fora da UE. E, portanto, é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você pode comparar. E numa guerra, você tem o direito de matar pessoas. Mas quando não se está em guerra, não é permitido matar ninguém. É por isso que existe uma distinção entre política externa, que inclui a guerra, não guerras internas, mas externas, e política interna. No direito interno, é proibido matar. Mas na política externa, você pode ter esse direito, em certas circunstâncias, é claro. Então é exatamente a mesma coisa aqui. E quando começamos a confundir o que é lei e o que não é, acabamos em uma situação extremamente preocupante. É exatamente isso. Quer dizer, você fez um vídeo sobre a questão da legalidade, da extralegalidade, não da ilegalidade, mas da extralegalidade. Ou seja, está fora da lei. E estamos exatamente nessa situação, o que é extremamente preocupante. Vejo que cada vez mais pessoas estão começando a entender isso, algo que não acontecia no início. Quando as sanções foram impostas, ninguém entendeu. Algumas pessoas acharam que era uma decisão judicial normal, mas não é uma decisão judicial, é uma decisão extrajudicial. E esse é o problema. Esses são apenas alguns pensamentos sobre o que você disse, e acho que isso deve orientar todo o processo. Quero dizer, obviamente, estou no centro do problema hoje, mas o que está acontecendo comigo agora pode acontecer com qualquer um amanhã. E isso é algo que ninguém quer. Não, isso definitivamente não é o que queremos. E esse regime, se não parar, vai se expandir. Quero dizer, é uma ferramenta. E no momento é uma ferramenta que está sendo usada de forma experimental, eu diria, para ver o que é possível. Também dá para perceber como houve uma progressão. Primeiro usando sanções apenas contra estados, depois contra entidades, depois contra pessoas próximas dessas entidades,
E então, especialmente na Rússia, contra pessoas dentro da própria Rússia que estavam de alguma forma conectadas, como jornalistas que faziam reportagens de Donbass e assim por diante. E então contra indivíduos dentro da União Europeia. Você não é cidadão da UE, sendo suíço, mas o Sendogru é, e ele está na Alemanha. Dá para ver que há uma fase experimental acontecendo, e se não parar por aqui, vai piorar. Agora, alguma novidade no campo jurídico, com seus advogados ou com as pessoas com quem você conversou, sobre como vocês estão abordando a batalha legal contra isso? Há algo que possa compartilhar conosco? Porque, obviamente, talvez nem tudo possa ser tornado público. Sim, há obviamente algumas coisas que não posso dizer publicamente neste momento. Meus advogados e eu recebemos os documentos que serviram de base para a decisão de me colocar sob sanções. Então sabemos qual é a substância da acusação, por assim dizer. Infelizmente, não podemos compartilhar isso. E mesmo que pudéssemos, eu não o faria, porque isso fará parte... Bem, isso definirá a estratégia que usaremos para contestar a decisão das sanções. Também é importante perceber que algumas pessoas dizem, bem, na Bélgica, por exemplo, há um professor de direito internacional que diz que estamos em um Estado de Direito, porque agora é possível recorrer da decisão. Bem, isso não é o Estado de Direito. Estamos apenas atacando, por assim dizer. Para resumir um pouco a estratégia, não podemos ir contra a decisão em si. Só podemos atacar o Conselho da União Europeia e dizer que eles tomaram uma decisão que não deveriam ter tomado. É isso. Portanto, isso não é uma defesa no sentido jurídico da palavra. É um contra-ataque, se posso colocar dessa forma. E isso significa que basearemos nossa defesa no conteúdo das acusações, infelizmente. Isso é alemão, desculpe. O que posso dizer é que em todos os documentos publicados, não recebi nenhum deles. Nenhum deles cita uma declaração direta que eu não deveria ter feito. Nenhum deles inclui uma citação direta. É sempre boato, o que as pessoas disseram sobre mim, ou coisas do tipo. Não há nenhuma citação direta minha. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. O Sendogru me disse que as acusações se baseiam no fato de que o Conselho não tem poder para conduzir investigações criminais. Então eles só podem usar fontes públicas para construir o caso contra você. Eles baseiam tudo no que já foi publicado e dependem de fontes secundárias, tipo, a revista X disse o seguinte sobre Jacques, portanto a acusação se mantém. É isso mesmo? É esse o ponto? Sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Yeah, it's absolutely that. It's absolutely that. And that's even more shocking because E isso é ainda mais chocante, porque eu não quero discutir os casos de outras pessoas, já que, obviamente, cada um tem suas próprias especificidades. Mas no meu caso, tudo o que eu disse está nos meus livros, sabe? Está tudo escrito em algum lugar. Então você pode verificar. Se houver uma acusação ou alguém afirmar que eu disse isso ou aquilo, é possível conferir. Tudo é verificável, mas não há absolutamente nenhuma verificação feita pela UE. Eles apenas selecionam informações específicas para fundamentar a acusação, mas não verificam todas as informações. Então é uma seleção tendenciosa. Em termos técnicos, seleção tendenciosa é uma palavra bonita. In technical word, cherry picking is a nice word, but technically speaking, this is Mas, tecnicamente falando, é como se eles tivessem criado uma teoria da conspiração. O que a União Europeia faz é construir uma teoria da conspiração. Isso significa que eles nunca vão à fonte original, nunca ao documento original. Eles apenas pegam o que as pessoas disseram
ou entenderam sobre o assunto, e pronto. Eles montam um caso a partir disso. E isso é extremamente interessante. Acho que, quando tudo estiver concluído, quero dizer, certamente, quando tudo isso puder ser tornado público, posso te dizer que será extremamente devastador para a União Europeia. Extremely devastating to the European Union. Because if you have Porque, se tivessem pegado um dos meus livros e dito, bem, no seu livro você diz isso e aquilo, eu poderia responder, ok, eu disse isso, está escrito, sem problema, posso justificar. Mas nem é isso. Como eu disse, não há uma única citação direta minha. Eles até pegaram um artigo de imprensa em que eu dizia que estava indo contra a propaganda russa. Então eu não estava endossando nada. Só estava expondo fatos, dizendo que a Rússia estava dizendo coisas que, na minha opinião, não deveria ter dito. Às vezes, simplesmente não dá para entender. Provavelmente eles só escolheram um artigo, onde viram o nome Jacques Bourdieu, pegaram e pronto. just where they saw the name Jacques Beau, they just picked it and that's it. Sabe, o desafio para nós agora é descobrir como o processo nos bastidores funciona, porque isso pode nos dar pistas sobre como desafiar de forma mais eficaz a consolidação desse regime interno de sanções, certo? E uma das coisas que parece que entendemos agora é que o Conselho da UE, e não, devo repetir, não é a comissão, é o Conselho. O Conselho, de acordo com as minhas informações, agora tem um departamento jurídico. E vocês estão em contato com esse departamento jurídico, certo? É isso, o departamento jurídico do Conselho? Bem, não tenho exatamente certeza de para quem meus advogados vão se dirigir. Não sei se é para o Departamento Jurídico do Conselho Europeu ou para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode haver uma pequena diferença aí, mas não quero entrar nesses detalhes. Eles podem ser interessantes, mas neste momento não posso dar mais informações porque estamos trabalhando com os advogados. Desculpe, estou me confundindo. Tenho falado tanto alemão nos últimos dias que estou misturando alemão e inglês. Desculpe por isso. A questão é que ainda não estamos elaborando uma estratégia. Estamos analisando os documentos que nos foram fornecidos, que são chamados de working papers. Esse é o termo técnico para esses documentos. Então estamos passando por eles, verificando tudo, frase por frase. Sim, posso só interromper um instante? Desculpe. A única coisa que quero dizer é que a forma como isso funciona, eu acho, será importante, porque é uma contraparte, certo? E a contraparte, as pessoas que executam isso, provavelmente são o departamento jurídico do Conselho, se entendi corretamente. Eles constroem o caso contra você, e então o TJUE, o Tribunal de Justiça da União Europeia, está no meio, certo? É ele que precisa analisar e talvez encaminhe tudo. Mas essas são as partes envolvidas. O que me chama a atenção é o que o Departamento Jurídico do Conselho pode fazer e o que não pode. Eles não podem conduzir uma investigação criminal, porque não se trata de um processo criminal. Então precisam construir o caso com base num processo interno específico. E esse processo parece ser bem extremamente frágil, porque ainda está em uma fase experimental para eles. Bem, a questão é que, novamente, eu não sei exatamente quem montou o caso, porque não há um único comentário jurídico sobre ele. Quero dizer, eles me forneceram artigos tirados da internet, basicamente, sem um único comentário. Ponto. Então, não há nenhuma avaliação jurídica. Quero dizer, eles poderiam ter dito, bem, com base nisso decidimos ou avaliamos que isso é propaganda, seja o que for, mas não há comentário algum. Eles simplesmente enviaram artigos. Ponto. Alguns foram traduzidos mecanicamente, e eu não sei que tipo de software usaram, porque é extremamente ruim, para ser sincero com você. É simplesmente impressionante. E às vezes, mesmo que a tradução não seja exatamente contraditória, ela não reflete o que eu disse no idioma original, por exemplo. Então, não há nenhuma consideração legal, absolutamente nenhuma. Isso poderia ter sido obra de qualquer pessoa.
Quero dizer, você simplesmente digita Jack Bro e coleta o que aparecer. É só isso. Ponto final. Então é aí que estamos neste momento. Pelo que entendi, meus advogados vão recorrer ao Tribunal de Justiça da União Europeia. O que acontecerá depois disso, eu não sei, mas provavelmente será, bem, o comentário ou, quero dizer, não sei exatamente como esse documento será chamado, mas vamos chamá-lo de protesto, digamos assim. Ele apresentará ao Tribunal de Justiça da União Europeia todos os argumentos contra ou para suspender a sanção ou algo do tipo. Agora, apenas para atualizá-lo sobre a minha situação, os advogados também solicitaram uma derrogação humanitária. Para mim, isso significa que, como já disse, normalmente não tenho acesso à minha conta bancária na UE. Desde dezembro, não consegui comprar nada. Não posso comprar gasolina para o meu carro, não posso comprar comida, não posso gastar dinheiro da forma como normalmente se faz com um cartão bancário ou algo do tipo. Então, por meio da derrogação humanitária, eu deveria poder gastar dinheiro para minhas necessidades essenciais. Isso significa comida, contas de eletricidade e assim por diante. No dia 6 de fevereiro, o Ministério da Justiça da Bélgica concedeu essa derrogação humanitária. Isso foi há 10 dias, mas nada aconteceu até agora. Então, basicamente, estou na mesma situação de dezembro. Há uma decisão oficial, mas ela ainda não foi implementada até agora. Até hoje, continua assim. E veja a forma como a administração funciona. Bem, não quero criticar demais a Bélgica, porque os belgas são pessoas gentis, mas ainda assim a administração funciona como funciona, o que significa que é extremamente lenta e não muito eficaz. E é exatamente aí que estamos. Quando isso for finalmente implementado, ainda assim, eu não terei acesso total à minha conta bancária. Para ser sincero, não sei exatamente qual será a regra, porque, como disse, é limitada às minhas necessidades essenciais e por um período de tempo limitado. Então terei que renovar o pedido e tudo mais. Então é isso. Desculpe, é parte do que torna isso tão horrível, não é? A punição, o efeito da punição vem imediatamente, sem nem avisar você. E os remédios contra isso, até mesmo o alívio humanitário, só chegam com o tempo. Devagar, devagar, devagar. Exatamente. É exatamente isso. Quero dizer, isso é algo que já discutimos em entrevistas anteriores, se me lembro bem, que elas não têm limite de tempo. Sabe, normalmente quando você vai a julgamento por alguma coisa, digamos que tenha roubado um carro, então você recebe uma sentença e precisa ir para a prisão, mas por um determinado período de tempo. Não é ilimitado. Você pega um mês, 2 meses, 1 ano, não sei. Mas essa é a decisão do juiz, e você cumpre 1 semana, 2 semanas, o que for. Esse é o seu tempo de prisão. Ponto final. E quando termina, terminou. Aqui não é o caso. Isso é essencialmente ilimitado. Obviamente, a lista de sanções é revisada regularmente, e a minha sanção será revisada em outubro, pelo que sei. Posso estar enganado, mas acho que é isso. Será revisada em outubro. E sem qualquer outro comentário, isso será prorrogado. Então, essa é uma situação em que você é punido, mas por um período de tempo ilimitado. Mas, novamente, é muito importante que as pessoas entendam que estamos fora da lei. E estar fora da lei significa que a decisão não é limitada pela lei. Se eu colocar de forma extrema, e, novamente, não estou dizendo que chegará a esse ponto, o princípio continua o mesmo. A pena de morte é proibida. Ela não existe na Europa, porque a lei na Europa, na União Europeia e nos estados individuais determina que não há pena de morte. Mas quando você está fora da lei, quando sua decisão está acima da lei, isso significa que, teoricamente, você poderia decidir por isso. E, essencialmente, essa punição ou sanção extrajudicial é exatamente o que os americanos fazem quando decidem eliminar alguém em algum lugar. É um processo extrajudicial.
é exatamente a mesma ideia. Manter pessoas em Guantánamo para que escapem do sistema jurídico dos Estados Unidos, porque estão em um território que não está sob a lei norte-americana. Portanto, é extrajudicial. E o motivo de terem feito dessa forma é que não se pode usar tortura sob a lei dos Estados Unidos. Não se pode usar tortura para obter informações. Mas quando você não está mais sob a lei dos Estados Unidos, quando está em um território extrajudicial, então é possível usar tortura. E esse é exatamente o propósito de Guantánamo. E é exatamente o que temos. Isso é muito preocupante, porque significa que se podem aplicar medidas normalmente destinadas a lidar com questões fora do direito europeu, mas agora é possível aplicar exatamente as mesmas medidas a pessoas que vivem dentro da União Europeia. Podemos falar sobre isso, porque acho que é aqui que o panorama mais amplo realmente se conecta ao que está acontecendo com você. E Nathalie Ambo também destacou isso. Ela me disse, olha, na África, nós já estamos acostumados a ser alvos de sanções europeias e dos Estados Unidos. Eles têm usado essa ferramenta contra nós desde sempre, também contra simples ativistas anticoloniais. E o que você acabou de descrever é exatamente isso. Os ataques de drones, o presidente Obama autorizando o assassinato de indivíduos no Afeganistão com drones, até mesmo cidadãos americanos. Autorizar o assassinato deles não é um processo judicial, certo? Usar sanções e esse poder da política externa, incluindo sanções e implantações militares como parte da política externa, é uma forma de lutar contra inimigos. E essa luta contra inimigos, esse voltar das armas para dentro, armas que antes eram usadas para lutar contra o inimigo externo, isso é extremamente problemático. Mas é exatamente o que esse tipo de mentalidade faz, e me refiro à mentalidade colonial. Há interesses e há pessoas que se opõem a esses interesses. E sejam eles o inimigo externo ou o inimigo interno, nós os atacaremos. Os processos legais que normalmente criamos para nos proteger do Estado, do Leviatã, deixam de se aplicar. Porque, mais uma vez, você não está dentro do sistema. Você é colocado para fora e então é alvo dos executivos. Bem, novamente, eu não quero entrar em toda essa questão de coisas coloniais ou anticoloniais. Isso provavelmente está indo um pouco, digamos, não longe demais, mas além do meu ponto de vista. Mas a questão é que as sanções... Precisamos entender que as sanções, de modo geral, são uma forma de interferir na política interna dos países, essencialmente de outros estados. Sim, eu diria países, porque no sistema da ONU, a Carta das Nações Unidas permite sanções contra um estado sob certas condições. Mas a Carta da ONU é também, ao mesmo tempo, o marco jurídico que define que não se deve interferir nas leis internas. Isso significa que ela tem a ferramenta, essencialmente, para dizer, não, você não pode interferir. Mas sob certas condições, podemos quebrar essa regra. Sim, mas apenas dentro do sistema da ONU. Apenas dentro do sistema do Conselho, certo? Porque eles definem que não se deve interferir, mas também podem definir exceções à própria regra. Basicamente, quando a União Europeia, ou a Suíça, ou os Estados Unidos, ou quem quer que seja, decide por conta própria aplicar sanções, isso vai além do que a ONU faz, porque isso normalmente deveria ser feito pela ONU. Essa questão de interferência ou não interferência deve permanecer no nível da Carta da ONU e no nível da própria ONU. E o artigo 7 e coisas como embargos e tudo mais são medidas definidas na Carta da ONU. E essas são ferramentas para influenciar uma situação em que há, obviamente, uma violação massiva dos direitos humanos e coisas do tipo. Mas o problema é que os Estados Unidos, primeiro, e depois a União Europeia e países individuais, porque podemos até dizer que quando falamos da Rússia, as pessoas geralmente dizem que a Suíça adotou as sanções da UE. E isso é parcialmente verdade, mas a Suíça também tem suas próprias sanções. Na verdade, a Suíça aplicou mais sanções à Rússia
do que a própria Wood. Isso significa que estamos indo além do que a ONU faz e até além do que a ONU faz. Mas a OMS não deveria, na minha opinião, e na opinião de muitos observadores e juristas internacionais, aplicar sanções que não sejam aquelas decididas pela ONU. Legal sanctions are those decided by the UN. E devemos ser muito claros. As próprias Nações Unidas condenam medidas coercitivas unilaterais. Exatamente. Não faça isso a menos que esteja sob o controle do Conselho de Segurança. E veja, essa é a diferença em relação às sanções contra o Irã. Elas foram aplicadas sob o teto da ONU, numa época em que Rússia e China ainda estavam dispostas a cooperar antes de tudo mudar. E veja, sobre as sanções, houve um estudo publicado em dezembro, justamente na época em que impuseram sanções a vocês, na The Lancet, uma revista de saúde pública. Eles analisaram o impacto das sanções unilaterais dos Estados Unidos e da Europa entre 1979 e 2021 e chegaram à conclusão de que essas duas coisas juntas matam cerca de 500 mil de pessoas por ano. Sim, 500 mil de pessoas por ano. I know. This is something I've pointed out in my book, Governing Sim, Fake News. isso é algo que eu destaquei no meu livro Governando por Fake News. Na verdade, eu mencionei esse caso das sanções. E quando falamos de todas essas medidas extrajudiciais, você mencionou Obama e tudo mais, durante o governo Obama, foi feito um estudo sobre o efeito dessas execuções extrajudiciais, por exemplo. Descobriram que apenas 4% das pessoas mortas eram realmente terroristas. 4%. Isso significa que 96% dos mortos eram, na verdade, transeuntes, danos colaterais, como quiser chamar. E, novamente, ninguém é responsabilizado por isso, porque é extrajudicial. O problema aqui é, de fato, como mencionei antes, quero dizer, em termos bem gerais, eu expliquei o que está nos documentos de trabalho. E veja, a base para realizar execuções extrajudiciais é igualmente fraca. Nós não sabemos exatamente quem estamos matando. Não sabemos exatamente quem estamos sancionando. Nem sabemos exatamente por quê ou por qual motivo. Porque quando você está em um sistema judicial, quando está em um processo, um julgamento, você verifica a acusação. Você tem um meio de confirmar se a acusação é correta ou não. É por isso que existem advogados, é por isso que existe um procurador e tudo mais. Eles apresentam o caso, ele é discutido, e no fim, você tem o resultado. Se há ou não uma sanção. Mas em essência, você tem uma ferramenta que permite verificar a acusação. Aqui em sistemas extrajudiciais, e isso se aplica a sanções unilaterais, isso significa que você não tem absolutamente nenhuma ferramenta para verificar se sua decisão se baseia em algo sólido ou não. E é exatamente esse o ponto. Veja com as sanções da ONU, você mencionou o caso do Irã. Quando o Conselho de Segurança decide sobre sanções, isso significa que toda a questão foi discutida no Conselho. Há uma troca. Algumas pessoas dirão que é certo, outras dirão que não, e assim por diante. Mas no fim das contas, chega-se a uma decisão que foi ponderada por ambas as partes. No sistema de sanções unilaterais, ninguém verifica o que você diz. São apenas acusações. E pode ser que você decida que alguém é um terrorista. O que exatamente é um terrorista? Veja novamente, não quero entrar no caso de outras pessoas que você mencionou. Mas o que é um terrorista? Quero dizer, o Hamas é considerado uma organização terrorista por 30 ou 31 países no mundo, mas não por 160 países. Então, quem define exatamente o que é um terrorista e coisas do tipo? E quando você começa a aplicar sanções unilaterais a alguém com base nesse critério, esse critério é universalmente aceito. E como não há julgamento, nenhum processo para decidir se sua acusação é correta ou não, bem, você está exatamente diante de uma decisão arbitrária. E é exatamente aí que estamos. Mas é ainda um nível pior, porque em um sistema judicial, qualquer acusação precisa ser uma acusação de que você violou uma regra. E essas regras, nós as chamamos de leis.
É ainda pior porque não há regra, certo? De novo, propaganda na Europa, na Suíça, na União Europeia não é ilegal. Não existe uma lei que diga isto será considerado propaganda e isto é ilegal. Porque para fazer isso, seria preciso levar a questão primeiro ao parlamento. Seria preciso decidir e dizer, certo, esse texto, eu vou publicá-lo, e qualquer um que o viole estará fazendo algo ilegal. Nós não temos isso. No caso das Nações Unidas, toda a ideia é que as potências se controlem mutuamente, certo? Você faz uma acusação, diz isto é ruim para o sistema da ONU, e então verifica. E se as 5 grandes potências realmente disserem, sabe de uma coisa, é verdade, isso é ruim, então você usa um processo político, as sanções, para agir contra aquilo que foi decidido como ruim. E no caso da União Europeia, o que temos são os Estados-membros dizendo, isto é ruim para nós e vamos impor isso. Mas, novamente, sem dar à pessoa que está do outro lado a chance de realmente usar todo o sistema jurídico para ter um julgamento justo. Porque não se trata de um julgamento. Não, exatamente. Não, você está absolutamente certo. Isso é algo que nos leva de volta ao século XV ou algo assim, ou à União Soviética, ou sob as piores ditaduras. E eu digo até mesmo as piores ditaduras, porque você pode ter um governo autoritário, mas ainda assim pode haver um Estado de Direito. A lei pode ser severa, as leis podem ser difíceis e provavelmente injustas, mas existem leis. Enquanto aqui na UE, simplesmente não há leis. Existem leis na UE, obviamente, mas esse tipo de decisão, de sanções, está fora de qualquer lei. E novamente, o que é propaganda? E então as pessoas dirão, bem, é guerra híbrida. Then people will say, well, it's hybrid warfare. What is exactly hybrid warfare? Nobody knows exactly what it is. O que exatamente é guerra híbrida? Ninguém sabe ao certo o que é. Na verdade, o que as pessoas dizem na maior parte do tempo é, bem, isso é uma doutrina russa. Vem da chamada doutrina Gerasimov. Mas o que é a doutrina Gerasimov? Ela realmente existe? Bem, não. Toda a questão da guerra híbrida começou, na verdade, em 2013, quando Gerasimov escreveu um artigo que era, de fato, uma análise sobre a guerra. Esse artigo foi então interpretado por um especialista britânico, Mark Galeotti, que o considerou uma doutrina de guerra híbrida para a Rússia e o chamou de doutrina Gerasimov. E é isso que a Maite Obriez sofre sobre o ponto de guerra híbrida. O problema é que Mark Galeotti analisou um pouco mais a fundo sua própria avaliação e voltou em 2018, acho, talvez 2017, não me lembro exatamente. Mas, de qualquer forma, ele escreveu um artigo, acho que na Foreign Policy, em que disse, peço desculpas por criar a doutrina Gerasimov. Ela não existe. E desde então ele escreveu vários artigos dizendo que, na verdade, cometeu um erro, interpretou mal o que Gerasimov disse. O problema é que ninguém menciona esses artigos agora. Todo mundo enlouqueceu com essa ideia de guerra híbrida e com a noção de que os russos têm essa doutrina. Coisas assim. Ou seja, a própria ideia de guerra híbrida passou a ter uma dinâmica própria e todo mundo está inventando coisas novas e tudo mais. A verdade é que, bem, escrevi um artigo sobre a guerra automática russa recentemente, no ano passado, e obviamente falei sobre esse tema. E não existe nenhum aspecto ou doutrina de guerra híbrida na doutrina militar russa. Existe guerra clandestina. Há muitas outras coisas. Aliás, escrevi um livro sobre a guerra clandestina russa, que, por sinal, foi publicado no início dos anos 2000. E, curiosamente, foi traduzido para o russo na Ucrânia, aliás, só para... In Ukraine, by the way. Sim, a situação seria realmente engraçada se não fosse tão absolutamente trágica e devastadora. Mas sim, por favor. É isso mesmo. E eu sei que a Rússia, obviamente, conduz guerra clandestina. O problema é que nos afastamos tanto em direção à nossa própria compreensão do que é guerra híbrida, que temos uma visão completamente equivocada da verdadeira guerra clandestina que a Rússia está travando.
A Rússia não está fazendo nada do que dizemos que ela está fazendo. Eles estão fazendo outra coisa. Quero dizer, eles provavelmente são mais eficazes, porque, na verdade, todas essas pessoas que falam sobre guerra híbrida estão nos distraindo do verdadeiro problema, a guerra clandestina, que é conduzida pela Rússia. E é provavelmente por isso que a Rússia está satisfeita com isso, porque estamos falando de algo mais sutil do que pensamos. E, novamente, lembro que, no meu livro, A Arte da Guerra, mencionei um programa na TV5 Monde, que é um canal de língua francesa para vários países francófonos, Canadá, Suíça, Bélgica, França e assim por diante. Canada, Switzerland, Belgium, France, and so on. And they made a special program about hybrid war. Eles fizeram um programa especial sobre guerra híbrida e havia uma especialista de um instituto francês lá. Ela mencionou 5 exemplos de operações de guerra híbrida russa, incluindo corte de cabos submarinos e coisas do tipo. Ela deu 5 exemplos, todos já desmentidos por outros meios de comunicação. Sabíamos que, quando os cabos submarinos foram rompidos, isso se devia a redes de pesca e causas semelhantes, então todos já tinham uma explicação. Foi o mesmo com os drones, por exemplo. No ano passado, em outubro ou novembro, houve uma espécie de frenesi com drones por toda parte, e quase todos esses casos já foram explicados desde então. Há um site holandês chamado Drone Watch. Eles verificaram tudo isso e disseram que não podiam afirmar que eram russos, porque analisaram todos os casos. Ou seja, estamos realmente inventando algo que serve à narrativa contra a Rússia. Mas a consequência disso é que talvez não seja assim que a Rússia realmente trava uma guerra. Ou seja, estamos apenas nos distraindo da guerra real. E isso parece bom de fora, porque não somos ingênuos. Estamos enfrentando os russos, somos fortes e tudo mais. Mas na realidade não estamos lutando contra nada. Estamos apenas lutando contra nós mesmos. E não estamos melhorando nossa capacidade de enfrentar os russos. Se algum dia houvesse uma guerra na Europa contra a Rússia, seríamos fracos. Não porque não tenhamos armas e tudo mais, mas porque não somos capazes de entender como os russos pensam sobre a guerra, como pensam sobre a forma de travá-la. Então, desculpe. Não, mas isso é brilhante. Sorry. E sabe, é exatamente por isso que esse é um processo incrivelmente estúpido. Porque o que você está explicando aqui é que, por um lado, há os russos lutando com suas doutrinas, com sua maneira de abordar as coisas. E temos outras pessoas, Andrei Martyanov, Scott Ritter, que também apontam, veja, eles funcionam assim. Eles têm doutrinas e sistemas muito elaborados dentro dos quais operam. Esses são os verdadeiros russos. E então há os europeus, que retratam os russos como fazendo outra coisa, algo completamente diferente de como eles realmente são. E então concentramos toda a nossa atenção em como lutar contra aquele russo imaginário, não o russo real. E qualquer um que diga, isso está errado, aliás, nós colocamos sob sanções. Você é uma das pessoas que realmente pode ajudar a corrigir a análise e dizer a eles, olha, a verdadeira ameaça dos russos é na verdade A, B, C. Mas essas partes agora estão sendo retiradas porque já não se encaixam na forma europeia de querer ver os russos. O que significa que estamos nos preparando, mesmo que chegue a guerra, para um fracasso total. É um processo de estupidez, de reduzir tudo a um ideal em vez de descobrir o que as coisas realmente são. Figuring out what things actually are. Exactly. You're absolutely right. This is exactly the problem. Exatamente. Você está absolutamente certo. Esse é exatamente o problema. E é exatamente isso, aliás, que está acontecendo na Ucrânia. Sabe, eu já descrevi lá em 2022 porque a Ucrânia é fraca, ou mais fraca que a Rússia. As fraquezas, melhor dizendo. E eu não disse por que ela era mais fraca, apenas expliquei as fraquezas da Ucrânia. Porque numa guerra, você não precisa... Bem, obviamente é melhor quando você tem mais tanques que o outro lado. É melhor quando você tem mais aeronaves que o outro. E tudo isso.
Mas isso não significa que você não possa vencer uma guerra com menos equipamento, desde que entenda como o inimigo funciona e como contornar sua estratégia e coisas do tipo. Mas para isso é preciso entender perfeitamente o que eles estão fazendo. E o que fizemos com a Ucrânia foi tentar impor a ela uma certa compreensão da guerra que não tem relação com a realidade. Muitas vezes, os ucranianos reclamaram, e eu mencionei isso nos meus livros, dizendo repetidas vezes que não estavam preparados para o tipo certo de guerra. Os soldados treinados na França, na Alemanha e no Reino Unido não estavam preparados para o tipo de guerra que está sendo travada na Ucrânia, porque foram treinados, provavelmente, por oficiais e instrutores muito gentis e tudo mais, mas pessoas que tinham uma experiência de combate completamente diferente. Como resultado, esses ucranianos voltaram para a Ucrânia e disseram que não haviam sido treinados para a batalha certa, para o tipo certo de combate. Durante todo esse tempo, quando fornecemos armas e tudo mais, nunca pensamos nos problemas que isso traria para a Ucrânia. E, de fato, aumentamos nosso apoio. Fornecemos muitas armas, muito dinheiro, muito treinamento. Tudo isso é verdade, mas sem entender como tudo o que oferecemos poderia ser mais eficaz. Na verdade, demos a eles muitas coisas, mas elas não são tão eficazes quanto poderiam ou deveriam ser, porque não conseguimos compreender como tudo isso funciona em conjunto. Sabe, a essência da guerra não é o tipo de arma que você tem, é como você usa essas armas em conjunto. Sabe, eu sempre uso o exemplo de que o tanque foi inventado na Primeira Guerra Mundial. A aeronave foi inventada na Primeira Guerra Mundial. A metralhadora e tudo mais foram inventados na Primeira Guerra Mundial. Mas na Primeira Guerra Mundial não houve, digamos, um impacto significativo no campo de batalha. Influenciou o campo de batalha, mas não de forma decisiva. O que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial? Os alemães perceberam que era possível usar e combinar essas diferentes ferramentas, essas diferentes armas, em um único sistema. Isso é exatamente o que se chama de Blitzkrieg. E é exatamente por isso que os alemães foram eficazes, especialmente na primeira parte da Segunda Guerra Mundial, porque conseguiram reunir tudo, combinar tudo em um único sistema. Você não usava tanques aqui e aviões ali e coisas do tipo. Não, tudo foi combinado em um único sistema, sob a mesma estrutura de comando e controle, e isso deu eficiência a todo o conjunto. É por isso que os alemães conseguiram derrotar os franceses, mesmo tendo menos tanques do que eles. Eles tinham até tanques piores. Os franceses tinham tanques muito melhores. Mas esses tanques franceses foram usados da mesma forma que haviam sido na Primeira Guerra Mundial. Os alemães conseguiram reunir tudo e combinar artilharia, tanques, infantaria, aeronaves e tudo mais em um único sistema. E é exatamente isso que estamos testemunhando na Ucrânia. Os russos aprenderam muito com as lições da Segunda Guerra Mundial e conseguiram transformar suas forças armadas em um único sistema. E esse sistema funciona como um corpo. Quero dizer, sua mão esquerda e sua mão direita trabalham de forma coordenada. Minha mão direita não é minha mão esquerda, mas elas podem trabalhar juntas como um único sistema. E é exatamente assim que os russos construíram seu exército. Como apoiamos os ucranianos, uma vez com alguns tanques aqui, outra vez com algumas metralhadoras ali, outra vez com alguns mísseis aqui e ali, os ucranianos nunca conseguiram reunir todo esse apoio em um único sistema. Você provavelmente se lembra quando os franceses propuseram aos ucranianos fornecer os Mirage 2000, que estão entre as melhores aeronaves que a França possui. Quero dizer, eles obviamente têm o Rafale, mas o Mirage 2000 também é uma excelente aeronave. Mas o que aconteceu? O porta-voz da Força Aérea Ucraniana disse: "Nós não queremos essas aeronaves. Elas só vão complicar nossas vidas.
Viu, nós sempre olhamos para a guerra como algo linear. Tipo, eu tenho uma arma maior que a sua, então estou vencendo. Mas não funciona assim. E é exatamente isso que eu venho explicando. Aliás, é muito interessante. Quando escrevi meu livro sobre a arte da guerra, expliquei todas essas diferenças, as fraquezas e as forças de ambos os lados. Ninguém pegou meu livro e disse, vamos estudar as fraquezas da Ucrânia e tentar corrigi-las. Ninguém fez isso. Ninguém sequer tentou corrigir os erros que cometemos. Ninguém está tentando tornar nosso apoio à Ucrânia mais eficaz. Ninguém fez isso. É meio insano. Qualquer pessoa entende que se você cria um escritório, uma organização, e depois diz que eles precisam ter computadores, e simplesmente fala, eu vou dar suporte a vocês, aqui tem um Mac, um Windows, um Linux, e usem este USB, você vai criar caos. Vai criar um caos completo. Qualquer um entende isso. Mas quando se trata do campo militar, todo mundo pensa, um novo caça. São caças, certo? E o que você estava me descrevendo há pouco? Me lembra muito de 800 anos depois. Don Quixote. Exatamente. Se você quer lutar contra um gigante, se equipa com tudo e parte para o ataque, mas acaba descobrindo que é um moinho de vento. Você vai se machucar. Estamos nesse processo. Estamos lidando com um problema de 800 anos. O exemplo que você acabou de mencionar é exatamente o ponto. Quando falamos sobre a Rússia, estamos lutando contra moinhos de vento. É exatamente isso que estamos fazendo. Porque definimos... Bem, não estou dizendo, quero dizer, não sei se algum dia teremos uma guerra contra a Rússia, talvez sim ou talvez não. Mas, de qualquer forma, se considerarmos a Rússia como inimiga, então precisamos avaliá-la corretamente. Você não pode simplesmente imaginar que poderia ser assim ou assado. Ou é ou não é, ponto final. Então é exatamente isso que você disse. É muito estranho, mas estamos nesses tempos. Estamos em tempos muito irracionais, na verdade. E provavelmente é também por isso que hoje precisamos de mais censura, mais controle de narrativa e tudo isso. Porque provavelmente, de forma intuitiva, não explicitamente, mas implicitamente, as pessoas percebem que nossa liderança está falhando, que não está tomando as decisões certas. E como sempre disse, durante a Guerra Fria, e eu sou um guerreiro da Guerra Fria, durante a Guerra Fria não tínhamos uma Pravda privada, Literaturная Gazeta, Komsomolskaya Pravda e todas essas. Você podia comprá-las muito livremente em nossos pontos de venda de jornais na Europa. Em Berna, em Genebra, em Paris. Elas não eram proibidas. Hoje, precisamos proibir a mídia russa. E os comunistas. Sempre uso o exemplo do Partido Comunista Francês, que tinha laços extremamente fortes com o Partido Comunista Soviético. Não foi proibido na França. Não foi proibido porque tínhamos confiança de que nosso processo de tomada de decisão, que nosso sistema, era superior. Portanto, não precisávamos de censura. Desculpe. Therefore, we didn't need censorship. Sorry. You're absolutely right. The thing is that Você está absolutamente certo. A questão é que a diferença com Dom Quixote agora é que ele era um homem com um delírio. E agora na Europa, há cerca de 400 milhões de pessoas que precisam compartilhar o mesmo delírio. Porque se não o fizerem, começarão a discutir sobre o moinho de vento e a procurar outras maneiras de contorná-lo. Então é preciso criar um delírio coletivo comum. E esse é um processo terrível, mas é o processo em que estamos. Quero dizer, começamos essa discussão sobre minhas sanções, e obviamente isso é uma Erscheinung, a aparência do problema, ou o que ele é. Mas há algo muito mais profundo, eu acho, com o qual precisamos nos preocupar. E isso afeta todos os países, da UE e fora dela. Também diz respeito à Suíça, a qualidade da liderança em geral, a forma como tomamos decisões. Tudo isso é, para mim, uma verdadeira fonte de preocupação. Temos cada vez mais pessoas que agem por impulso,
entende? Já não temos líderes que reflitam sobre as coisas, que analisem antes de tomar decisões. Thorough thinking, analysis before taking decisions. They just decide out of the Eles blue. simplesmente They have to decidem do react. nada. Twitter Eles têm que type of reagir. decision, É um tipo de decisão ao estilo do Twitter. Você recebe uma informação. Qual é a sua reação? E em questão de minutos, sem qualquer reflexão ou análise real, você precisa responder. É por isso que temos pessoas como Emmanuel Macron, que dizem uma coisa em um dia e algo totalmente diferente no seguinte. Estamos presos nessa dinâmica em que o tempo de reação importa mais do que o conteúdo do que se está dizendo. The reaction time is more important than the content of what you say. Yes, it is. Yes, it is. And Jacques, Sim, é. look, this is Sim, é. always very, E very, Jacques, veja, isso é valuable, sempre muito, muito your valioso, sua análise e suas explanations. explicações. I am very Sinto sorry muito that que you você found esteja the agora place naquele that lugar Hannah que Hannah Arendt certa vez chamou, sabe? Esse momento terrível em que o político começa a colidir com o pessoal. Para nós que não estamos sob sanções, são 2 níveis. Para você agora é um só. Mas obrigado por falar sobre isso e por continuar o engajamento intelectual com o que este momento significa. Há algo que você gostaria de acrescentar? Ou algum lugar para onde gostaria que as pessoas fossem ler mais sobre o assunto? Well, we all know, some friends of mine in Switzerland. Bem, agora nós, alguns amigos meus na Suíça, estão montando um comitê de apoio onde as pessoas poderão ir. Eu vou te passar o contato. Está sendo estruturado agora. Essa é uma parte disso, com certeza. Nós somos Jacques Bowood. Nós somos Jacques Bowood. Exatamente. Há algumas ações em andamento e eu vou te manter informado sobre isso. Mas além disso, gostaria de agradecer a todos vocês, inclusive a você, aliás, porque com o seu site, o seu programa, você tem sido fundamental em me apoiar. E há muitos outros que também aparecem no seu programa de vez em quando e que me apoiaram. Além disso, quero dizer, todos esses são nomes de destaque, mas também há milhares, centenas de milhares de pessoas que expressaram seu apoio a mim, que me sustentam, alguns deles. Who feed me, some of them, but I can tell you that I can hardly get out of my Posso te dizer que mal consigo sair de casa sem ser cumprimentado na calçada por alguém que me apoia. Ultimamente, nunca saio sem encontrar alguém que queira expressar seu apoio. E isso é absolutamente fascinante, porque antes das sanções não era assim. Quero dizer, obviamente, eu era conhecido, mas provavelmente não da mesma forma. Hoje, recebo apoio de todos os lugares, literalmente. Muitas pessoas escrevem cartas para minha editora, para mim, e-mails, mensagens de texto, o que for. Na semana passada mesmo, 2 suíços que eu não conhecia me ligaram e disseram: "Queremos demonstrar nosso apoio." Eles vieram até aqui, saíram da Suíça de manhã e voltaram no mesmo dia. They came here and then went back the same day to Switzerland. So 1,800 kilometers. Então, 1.800 quilômetros só para me trazer comida suíça, especialidades, me cumprimentar, esse tipo de coisa. E eu literalmente recebo centenas de pedidos assim. Isso mostra 2 coisas. Primeiro, que ainda há pessoas que entendem o que está acontecendo, mas também têm coração, o que é importante. Mas também mostra que há uma desconexão, porque a ideia de uma sanção é torná-lo invisível, descartá-lo, empurrá-lo para fora da sociedade. E veja, acontece exatamente o oposto. Tenho inúmeros convites para shows, entrevistas e tudo mais, em mídias alternativas e por aí vai. Ou seja, essas sanções nem sequer alcançam o objetivo que deveriam alcançar. As pessoas entendem isso e estão percebendo cada vez mais que nossa liderança, o establishment de modo geral, está indo além do que deveria. Está indo além da racionalidade. Estamos indo além da humanidade. Estamos indo além dos valores que afirmamos defender. Agora, a Europa, posso dizer de fato a União Europeia, está fazendo exatamente o mesmo que queríamos combater quando nos opusemos ao Pacto de Varsóvia ou à União Soviética há 40 anos. Estão fazendo exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma situação acontecendo agora. Decisões estão sendo tomadas sem levar em conta a lei. E isso deveria ser motivo de preocupação para todos. And therefore, for all
E, portanto, para todos que resistem a isso. E quando digo a palavra resistência, devo dizer que parte da minha família fez parte da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial. E às vezes, quando as pessoas vêm e me trazem comida, elas dizem que sentem como se fizessem parte de uma resistência, como na Segunda Guerra Mundial. É exatamente a mesma sensação. É muito interessante, porque isso é algo totalmente inesperado, mas é exatamente assim que algumas pessoas se sentem. Elas são resistentes. E resistir, lembrem-se de que no fim da Segunda Guerra Mundial, a resistência venceu. Foram eles que foram elogiados por sua coragem, sua determinação e sua abordagem racional do problema. E, portanto, estamos aqui na mesma situação. We are here in the same situation. Yep, and I see it exactly like that. Sim, sim. Vejo exatamente dessa forma. É um ato de resistência que é necessário agora. E quanto mais pessoas resistirem, maiores serão as chances de sucesso. Então, a todos que estão assistindo, muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo pensamento coletivo sobre isso e pela resistência coletiva contra o que todos nós sabemos e sentimos ser algo muito negativo. Coronel Jacques Baud, obrigado pelo seu tempo hoje. Colonel Jacques Baud, thank you for your time today. Jutko regards the Mart. Of Leith. Thank you.